Eu quero conversar também com o Luca Bassani, que vai trazer uma informação. Você mencionou os reféns, Beno, e o Luca ele tem uma informação interessante para a gente sobre reféns. 2 mulheres foram liberadas hoje, americanas. Luca Bassani, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você, então, trouxesse essa informação. Quem que fez essa mediação, né, se é que houve uma, e por que essas 2 mulheres foram liberadas? Porque a gente está falando de um grupo que tem pelo menos 199 pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Evandro, aos nossos comentaristas e à nossa audiência. A gente vê que foram 2 mulheres americanas de Chicago, uma mãe e uma filha, que foram liberadas hoje, segundo a Brigada Al-Qassam, que é o braço militar do Hamas, que disseram que foi por questões humanitárias. Segundo eles agradecem os esforços de mediação do Catar, e aí a gente já vai analisar logo mais o que isso significa, em resposta ao governo apoiado ao governo fascista de Joe Biden. Isso na fala dos terroristas do Hamas, dizendo que essa é uma prova que todas aquelas alegações feitas pelo governo fascista de Joe Biden não se sustentam. Lembrando que tudo isso que estou repetindo foi emitido em uma nota pelos terroristas do Hamas e não correspondem nem à minha opinião e nem à opinião da Jovem Pan News. Aquilo que é interessante da gente analisar é o porquê o Catar estaria nessa negociação. É importante nós lembrarmos que vários dos chefes de governo que estiveram em Israel ao longo dessa semana, que incluem o presidente Joe Biden, que inclui também o próprio ministro Rishi Sunak, do Reino Unido, falaram também com o emir do Catar sobre a possível mediação para a liberação dos reféns. E o Catar não é de hoje, que é um país que apoia grupos terroristas no Oriente Médio, exemplo do Talibã, que também tinha vários membros morando no Catar e que foi muito importante naquele momento em que havia ainda uma negociação, uma tentativa de estabelecimento de um governo democrático no Afeganistão e veio a falhar. Assim como o Hamas, que tem alguns dos seus membros sênior vivendo em Doha, em outras cidades do país. A gente vê que, então, essa mediação deu certo e o fato delas serem cidadãs americanas traz uma simbologia e uma tentativa de mostrar para os Estados Unidos que não estariam interessados em uma briga maior, de uma interferência direta militar dos americanos. Lembrando que eles já estacionaram durante esses últimos dias 2 dos grandes porta-aviões, um inclusive deles o maior do mundo, o Gerald R. Ford, que ficou naquela localidade muito próxima aí da região do Levante, no mar Mediterrâneo. Agora é saber se há alguma sinalização para a liberação de outros reféns, principalmente aquelas crianças e os idosos, lembrando que hoje os Estados Unidos, o governo de Israel liberou como se fosse um cálculo preliminar de quantos reféns ainda estariam na mão do Hamas, cerca de 203, das quais 20 são crianças, mais de 30 idosos, entre eles sobreviventes do Holocausto. Então, todos esses dados vão apenas consolidando a crueldade do Hamas, que foi cometida no dia 7 de outubro, e colocam desafios para a negociação não só do governo israelense e do governo americano com os terroristas, mas de tantos outros países que têm seus cidadãos sequestrados, entre eles o México, muitos falam também da Rússia e inclusive o Brasil. Há a possibilidade, essa foi uma informação inclusive veiculada pelo Itamaraty logo no começo desse conflito. A gente vai continuar monitorando. A agência Reuters já publicou que essas 2 reféns liberadas já estão no território de Israel, muito provavelmente recebam todo o auxílio médico, auxílio psicológico durante essas primeiras horas, não falem com a imprensa, até depois terem as primeiras entrevistas, isso talvez daqui a alguns dias, para nós sabermos a real situação dos reféns dentro de Gaza, se eles estão sendo mantidos em conjunto, se cada um tem o seu próprio cativeiro, se estão nos túneis ou se estão em outros esconderijos, se eles foram maltratados, se houve tortura, estupro, se tiveram acesso à comida. Todas essas perguntas que são feitas por diversas pessoas do mundo, agora nós temos uma chance maior de tê-las respondidas, sendo que essas 2 foram liberadas hoje pelo final da tarde. Luca, fica um pouquinho aí que eu tenho mais perguntas para você, só me deixa complementar uma informação relativa aos reféns. Mais cedo, o exército israelense já tinha dito, que a maioria dos reféns em Gaza está viva. Essa informação foi divulgada em um comunicado feito hoje pelas Forças Armadas do país e, de acordo com os oficiais dos aproximadamente 200 reféns que se encontram detidos na faixa de Gaza, mais de 20 são menores de idade. Tem entre 10 a 20, tem mais de 60 anos e a maioria deles está viva, segundo essas informações. A mesma fonte
diz que os islamistas palestinos também levaram corpos para a faixa de Gaza depois daquele ataque sangrento que lançaram na madrugada do dia 7 de outubro ali em Israel. Cerca de 100 a 200 israelenses são agora considerados desaparecidos desde aquele ataque, em comparação com 3 mil no primeiro dia de guerra. Este número diminuiu consideravelmente ali, confirma o Exército. E atualmente o Exército israelense continua fazendo operações para encontrar os corpos que estão ou estariam perto da faixa de Gaza, disse esse mesmo porta-voz. Bassani, o Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para ti e daqui a pouco a gente vai retomar também a conversa com o Beno, que é o morador israelense. Vai lá, Dávila. Luca, muito boa tarde. Luca, eu queria tocar nesse ponto importante que você está falando dos reféns. Nós sabemos que o jeito mais fácil de terminar essa guerra é ter um acordo para liberar esses reféns que estão em poder do Hamas. O Catar deu esse pequeno sinal, a Turquia estava muito envolvida, outros países árabes também estão envolvidos. Como você vê o progresso dessas negociações para libertar os reféns? E a segunda pergunta, uma notícia que o Evandro acabou de nos dar aqui, é se esse eventual ingresso que parece cada vez mais difícil na faixa de Gaza, invasão de Gaza pelo exército israelense, se não vai provocar imediatamente uma guerra de duas frentes, com o Hezbollah atacando pela fronteira norte do Líbano e aí tendo que no momento em que o exército vai estar tomando a faixa de Gaza. Então, como você vê essa questão de uma possível guerra de duas frentes com a invasão de Gaza e essa questão das negociações dos reféns, se está progredindo ou não? Boa tarde, Dávila. Prazer falar com você também. A gente vê que essas negociações, grande parte delas, não tem divulgação direta para a imprensa. Afinal, nós sabemos que são alguns países que têm certa influência com o Hamas e tiveram contatos, até receberam oficialmente o Hamas, como é o caso da Turquia, o próprio Catar, onde membros sênior do Hamas moram. Então, a gente vê que a parte do mundo árabe que tem contatos que muitos dos israelenses não têm com o Hamas diretamente, estão tentando fazer esse preâmbulo, tentando fazer essa espécie de negociação entre as forças americanas e israelenses com o Hamas diretamente. Todos os critérios, todos os tratados, a gente não sabe ao certo o que o Hamas está pedindo em troca para que haja liberação de alguns ou eventualmente de todos. E nós sabemos que, caso haja essa incursão por terra, há a chance também de muitos dos reféns serem mortos. Então, é uma operação extremamente delicada. O primeiro-ministro Netanyahu já deixou claro que o principal objetivo é eliminar o Hamas, mas também recuperar o maior número de reféns com vida. Essa negociação ela é muito lenta, considerando também que teremos cerca aí de quase 200 reféns, não sabemos quantos ainda estão com vida. Então, se for nesta velocidade, como está sendo, 2 aqui, 3 acolá, capaz de demorar muito mais para acontecer e causar, obviamente, um maior estresse na comunidade internacional, principalmente nos países ao entorno e numa resposta de Israel. Muitos também falam que é importante ver como Israel vai responder a essa liberação, se eles vão continuar os bombardeios de forma constante ou se vão dar uma trégua como uma amostra de que, caso sejam liberados mais reféns, essa guerra pode encontrar um cessar-fogo ou até mesmo um acordo diplomático negociado nos bastidores. Quanto à guerra de duas frentes, isso é uma grande ameaça, uma ameaça iminente que já foi demonstrada durante os últimos dias, inclusive nesta operação que foi feita pelo exército de Israel no norte do país, de um alvo que vinha diretamente do Líbano. Então o Hezbollah está sempre se fazendo presente. Não é a mesma coisa como fez o Hamas, não há uma invasão por terra, não há um atentado terrorista de fato, mas a gente sabe que o poder de fogo do Hezbollah ele acaba sendo muito superior ao Hamas e caso essa guerra em duas frentes fosse mesmo aberta, isso poderia significar um problema estratégico para Israel, que teria que demandar mais recursos também para sua fronteira norte, ao mesmo tempo em que tem essa situação muitíssimo delicada, com tantos reféns na margem sul, perto da faixa de Gaza. Luca, muito obrigado por enquanto, já conversamos mais.